Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao devocional do Sistema Educacional da Igreja para os Jovens Adultos. Essa transmissão está sendo feita a partir do Marriott Center, no campus da Universidade Brigham Young, em Provo, Utah. Este devocional está sendo traduzido para muitos idiomas para os jovens adultos do mundo inteiro. Sou Richard Heaton, presidente da Estaca 19 de Provo, Utah, de Jovens Adultos Solteiros. Damos as boas-vindas ao Elder D. Todd Christofferson, do Quórum dos 12 Apóstolos, e agradecemos à irmã Christofferson por acompanhá-lo nesta noite. O Elder Christofferson será apresentado mais tarde como orador desta noite. Somos gratos pela presença de outras autoridades gerais e 70 diárias, membros de junta educacional e representantes da Universidade Brigham Young. Além disso, temos o prazer de reconhecer a presença ao púlpito dos administradores do SEI, dos seminários e institutos de religião, bem como de presidentes das estacas de jovens adultos solteiros e de alunos casados do Vale de Utah, com suas respectivas esposas. Lembramos que no domingo, dia 2 de novembro de 2014, o Elder Donald L. Hallstrom, da presidência dos 70, será o orador do devocional do SEI. Daremos início ao programa desta noite com coro e a congregação cantando hinos de louvor. Agradecemos o auxílio da irmã Robin Johnson, da La Colob, de Jovens Adultos Solteiros, como regente, e da Sherry Peterson, da La 2, de Spring Creek, no acompanhamento. Após o hino, Tracy Bounds, da La Spring Creek, de Jovens Adultos Solteiros, vai oferecer a primeira oração. Our Father in heaven, Nosso Pai Celestial,
Nós te agradecemos imensamente por todas as bênçãos que tens nos dado. Também te agradecemos, Pai Celestial, por estarmos reunidos aqui para esse serão domingueiro, na presença de teu apóstolo, Elder D. Todd Christofferson. Pai Celestial, pedimos-te, por favor, que nos abençoe com um coração aberto para que possamos sentir o teu Espírito nesta noite, para que possamos ficar cheios do teu Espírito e ouvir e compreender as palavras do teu servo, que tu o farás falar para nós esta noite. Pai Celestial, nós humildemente inclinamos a nossa cabeça diante de Ti, humildemente em gratidão por tudo que nos tens dado, por tudo que fazes por nós a cada dia. Nós te amamos, Senhor, e agradecemos por tudo que temos, pelo Evangelho. Agradecemos pelo teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, e pelo seu sacrifício em nosso benefício, pelo seu amor e pelo seu exemplo. Pai Celestial, as palavras não são suficientes para expressar-te o quanto nós te amamos e como nos sentimos a seu respeito. Te agradecemos muito pela sua divina providência e por nos amar acima de tudo. Ajuda-nos a sentir o teu amor hoje ao participarmos dessa reunião, para sermos alimentados espiritualmente. Por favor, ajuda-nos a sentir a tua presença aqui. Nós te amamos tanto, tanto. Obrigado por tudo que fazes por nós a cada dia. Te agradecemos por nos dar teu Filho. E fazemos isso humildemente, em louvores a Ti. Nesta noite, em nome de Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. Amém. Nessa noite, ouviremos o coro misto dos Institutos de Religião do Vale de Lago Salgado, que cantará Alma Tem Paz. O coro será regido por Hal W. Romwell, do Instituto de Religião de Salt Lake, e acompanhado por Sean Merrill ao piano e Sarah Arneson no violoncelo. Após o número musical, teremos o prazer de ouvir o Elder Christofferson. Ao término das palavras do Elder Christofferson, o coro cantará Deus vos guarde. O coro será regido pelo irmão Romwell e acompanhado pelo irmão Merrill. A última oração será então oferecida pelo José Arroyo, da ala 1, da cidade de Provo, de jovens adultos solteiros. Terei agora o privilégio de apresentar o orador dessa noite. O Elder D. Todd Christofferson foi chamado para o Quórum dos 12 Apóstolos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, dia 5 de abril de 2008. Na ocasião em que foi chamado, servia na presidência dos 70. Enquanto serviu na presidência dos 70, o Elder Christofferson foi responsável pela supervisão das áreas América do Norte e Oeste, Noroeste e Sudeste da Igreja. Serviu também como diretor executivo do Departamento da História da Família e da História da Igreja. Além disso, foi presidente da área México Sul da Igreja, residindo na cidade do México. Antes de ser chamado como autoridade geral da Igreja em tempo integral, o Elder Christofferson foi conselheiro adjunto geral do Nations Bank Corporation, agora Bank of America, em Charlotte, Carolina do Norte. Anteriormente, ele foi vice-presidente sênior e conselheiro geral do Commerce Union Bank de Tennessee, em Nashville, onde também participava ativamente de questões comunitárias e organizações interreligiosas. De 1975 a 1980, o Elder Christofferson exerceu a advocacia em Washington, D.C., depois de servir como secretário jurídico do juiz distrital dos Estados Unidos, John J. Sirica. Nasceu em Pleasant Grove, Utah, formou-se no ensino médio em Nova Jersey, conquistou o título de bacharel pela Universidade de Brigham Young, onde foi agraciado com a bolsa de estudos Edwin S. Hinckley,
e serviu como vice-presidente acadêmico do corpo estudantil. Formou-se em Direito pela Universidade de Duke. Entre outros chamados, serviu na igreja como representante regional, presidente de destaca e bispo. Serviu em missão quando jovem na Argentina. O Elder Christofferson e sua esposa, Catherine Jacob Christofferson, têm 5 filhos. O coro agora cantará Alma tem Paz. Thank you very much. Obrigado, Robert Romwell e este coro combinado do Instituto por esta música maravilhosa. Como sempre, é um dos meus hinos favoritos, principalmente a estrofe que fala sobre os ventos que ainda reconhecem as suas vozes. Sou grato à presidência de Estaca, sua esposa e todos os líderes e oficiais do sistema educacional da igreja que estão aqui conosco nesta noite. A sua presença essa noite demonstra, obviamente, o apoio e o amor que eles têm por esta instituição, pelo interesse que eles têm por você e pelo seu bem-estar. Quando Jesus e seus apóstolos estavam juntos em Cesareia de Filipe, ele fez-lhe a seguinte pergunta: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, com reverente eloquência e poder, respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ler tais palavras me emociona. Fico emocionado ao dizê-las. Logo após esse momento sagrado, Jesus falou aos apóstolos sobre sua iminente morte e ressurreição, e Pedro o contradisse. Isso custou a Pedro a dura repreensão de que ele não estava em sintonia ou não estava compreendendo as coisas de Deus, mas só as que são dos homens. Então Jesus, mostrando um amor maior por aquele quem ele havia repreendido, gentilmente instruiu Pedro e seus irmãos sobre tomar a cruz e perder a própria vida como o caminho para encontrar uma vida abundante e eterna, sendo ele mesmo o exemplo perfeito. Vamos observar o cenário deste evento em um dos vídeos da Bíblia produzidos pela igreja. Convém ao Filho do Homem padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser achar sua vida, perdê-la-á. E quem perder sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder sua alma, o que dará ao homem recompensa de sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai e com os seus anjos. Então dará a cada um segundo as suas obras. Quero falar-lhes sobre a declaração aparentemente paradoxal do Senhor, de que quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por mim, por amor de mim, achá-la. Ele ensina uma poderosa e profunda doutrina que precisamos compreender e aplicar. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos.
O que Ele tem para você são metas muito maiores. As suas histórias serão mais significativas e as suas bênçãos muito maiores quando vocês derem a sua vida no seu dia a dia a Ele. Quanto mais penso nisso, mais maravilhoso fico sobre esse fato de que Jesus entregou sua vida ao Pai consistentemente, como Ele perdeu sua vida pela vontade do Pai perfeitamente na vida e na morte. Essa é exatamente a atitude oposta de Satanás que tem sido amplamente adotada no mundo egocêntrico de hoje. Nos conselhos pré-mortais, para ocupar voluntariamente o papel de Salvador no plano divino do Pai, Jesus disse: Pai, faça a tua vontade, seja tua a glória para sempre. Lúcifer, por outro lado, declarou: Eis-me aqui, envia-me, eu serei teu filho, eu redimirei a humanidade toda, de modo que nenhuma alma se perca, e sem dúvida eu o farei, portanto, dá-me a tua honra. O mandamento de Cristo de segui-lo é um mandamento de rejeitar mais uma vez o modelo de Satanás e perder nossa vida, nossa história, conforme coloca o irmão Miller, em favor da vida real e a vida autêntica que o Senhor tem para cada um de nós. Essa vida abençoará todas as pessoas que tocamos e nos santificará. Com nossa visão e consciência atual e limitada, é uma vida além de nossa compreensão. Na verdade, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Eu gostaria muito de saber mais sobre a conversa que Jesus teve com os seus discípulos. Seria muito importante saber o que significa, no sentido prático, perder a sua própria vida em favor do amor que você tem de Cristo. Mas, ao ponderar sobre isso, o Senhor ponderou, pouco antes da sua declaração, que no momento que essa declaração foi feita, algo muito importante aconteceu. 3 comentários. Primeiro, o Senhor disse, pouco antes, ele disse: aquele que perder a sua vida vai encontrá-la, e como está em cada evangelho, se cada um vier após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Lucas acrescenta a expressão cada dia. Tome cada dia sua cruz. Em Mateus, a tradução de Joseph Smith expande essa declaração com a definição do que significa para o Senhor tomar sobre si uma cruz. Ele diz: E eis que um homem tomar a sua cruz significa negar a toda iniquidade e a toda concupiscência mundana e guardar meus mandamentos. Este mandamento está de acordo com a declaração de Tiago: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. É uma vida diária, evitando tudo o que é impuro, enquanto se age positivamente para guardar os 2 maiores mandamentos: amar a Deus e ao próximo, dos quais todos os demais mandamentos dependem. Assim, o elemento de perder nossa vida em favor da vida maior que o Senhor deseja para nós consiste em tomarmos sua cruz dia após dia. Segunda declaração sugere que encontrar a nossa vida perdendo-a por causa dele e do Evangelho implica uma vontade de tornar o nosso discipulado aberto e público. Porquanto qualquer que entra esta geração adulta e pecadora e se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, como os santos anjos. Também em Mateus encontramos uma declaração similar. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Um significado óbvio e bastante preocupante de perder sua vida ao confessar-se de Cristo é perdê-la, literalmente, fisicamente, para manter e defender a sua crença nele. Crescemos acostumados a pensar nessa exigência extrema como a aplicação na história que lemos sobre os mártires do passado, incluindo a maior parte dos antigos apóstolos. Agora vemos, no entanto, que o que foi histórico está ocorrendo no presente.
As notícias do Iraque e Síria falam de centenas de cristãos e outras minorias sendo expulsos de suas casas ou mortos por extremistas islâmicos nos últimos meses. Os terroristas exigem que esses cristãos se convertam ao Islã, abandonem suas aldeias onde moram, ou serão assim executados. Os cristãos não negaram a quem adoram, muitos fugiram e alguns foram mortos. Certamente, tais almas estarão entre aquelas a quem o Salvador não terá vergonha de confessar diante do Pai no dia futuro do juízo. Não sabemos o que pode acontecer no futuro, mas se qualquer um de nós tiver de enfrentar o trauma de perder literalmente a nossa vida na causa do Mestre, acredito que irá mostrar a mesma coragem e lealdade. A aplicação mais comum e, por vezes, mais difícil de ensino do Salvador, no entanto, tem a ver com o modo como vivemos nosso dia a dia. Tratam-se das palavras que falamos, do exemplo que damos. Nossa vida deve ser uma confissão de Cristo. E, em conjunto com as nossas palavras, testificamos sobre nossa fé e devoção a Ele. E esse testemunho deve ser defendido bravamente ao enfrentarmos a ridicularização, discriminação ou difamação por parte daqueles que se opõem a Ele nesta geração adúltera e pecadora. Em uma ocasião diferente, o Senhor acrescentou esta notável declaração sobre nossa lealdade para com Ele. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Porque eu vim pôr em dimensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos dos homens serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Ao dizer que não veio trazer a paz, mas sim a espada, parece ser uma contradição das Escrituras que se referem a Cristo como o príncipe da paz. E a proclamação em seu nascimento. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E outras referências bem conhecidas como deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. É verdade que Cristo veio trazer a paz. A paz entre o que crê e Deus, e a paz entre os homens. No entanto, o resultado inevitável da vinda de Cristo é de conflito entre Cristo e o anticristo, entre a luz e as trevas, entre os filhos de Cristo e os filhos do diabo. Esse conflito pode ocorrer mesmo entre os homens e membros de uma mesma família. Temos confiança de que muitos de vocês, em nossa audiência por todo o mundo esta noite, têm experimentado pessoalmente o que o Senhor está expressando nesses versos. Vocês foram rejeitados e desprezados por pai e mãe, irmãos e irmãs, ao aceitar o Evangelho de Jesus Cristo e entrar em seu convênio. De uma forma ou de outra, o amor superior de Cristo exigiu o sacrifício de relacionamentos que lhe eram caros. E vocês derramaram muitas lágrimas. No entanto, visto que seu próprio amor não diminuiu, segurem firmes nesta cruz, mostrando não ter vergonha do Filho de Deus. Cerca de 3 anos atrás, um membro da igreja entregou um exemplar do Livro de Mormon a um amigo da comunidade Amish, em Ohio. O amigo começou a ler o livro e não conseguiu largá-lo. Durante 3 dias, ele não tinha outro desejo senão de ler o Livro de Mormon. Ele e sua esposa foram batizados e, dentro de 7 meses, 3 casais Amish foram convertidos e batizados membros da igreja. Seus filhos foram batizados vários meses depois. Estas 3 famílias decidiram permanecer em sua comunidade e continuar sua vida Amish, mesmo após abandonar tal fé. Contudo, como resultado de seu batismo, eles foram sujeitos ao ostracismo por seus vizinhos. O ostracismo significa que ninguém em sua comunidade Amish falaria, trabalharia, faria negócios ou se associaria com eles de qualquer maneira.
Isso inclui não apenas os amigos, mas os membros da família, irmãos, irmãs, pais e avós. Inicialmente, esses santos Amish sentiram-se muito sozinhos e isolados, pois até seus filhos foram submetidos ao ostracismo e removidos de suas escolas, por causa de seu batismo e de sua condição de membros de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Seus filhos enfrentaram o ostracismo pelos avós, primos e vizinhos próximos. Mesmo alguns dos filhos mais velhos dessas famílias, que não aceitaram o Evangelho, não falavam ou se associavam ou reconheciam seus pais. Essas famílias têm se esforçado para se recuperar dos efeitos sociais e econômicos do ostracismo e estão conseguindo. A fé deles permanece forte. A verdade e a oposição do ostracismo lhes ajudaram a permanecer firmes e imovíveis. Um ano depois de terem sido batizadas, as famílias foram seladas no templo e continuam a frequentar fielmente o templo semanalmente. Eles encontraram força ao receber as ordenanças e honrar seus convênios. Todas são ativas em seu grupo da igreja e continuam a procurar maneiras de compartilhar a luz e o conhecimento do Evangelho com seus parentes e sua comunidade por meio de atos de bondade e serviço. Sim, o custo de entrar para a Igreja de Jesus Cristo pode ser muito alto. Mas a admoestação a preferir a Cristo acima de todos os outros, até mesmo nossos familiares mais próximos, também se aplica àqueles que podem ter nascido no convênio. Muitos de nós tornamos membros da igreja sem oposição, talvez quando éramos crianças. O desafio que podemos enfrentar é permanecermos fiéis ao Senhor e à sua igreja perante pais, sogros, irmãos, irmãs ou até mesmo nossos filhos, cujas condutas, crenças ou escolhas tornam impossível apoiarmos o Senhor e a eles. Não é uma questão de amor. Podemos e devemos amar uns aos outros como Jesus nos ama. Como ele disse, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Mas o Senhor nos lembra, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Assim, embora o amor familiar continue, as relações podem ser interrompidas. E, dependendo das circunstâncias, até mesmo o apoio ou tolerância podem ser suspensos, às vezes, por causa do nosso amor ainda maior. E, na realidade, a melhor maneira de ajudar aqueles a quem amamos, a melhor maneira de amá-los é continuar a colocar o Salvador em primeiro lugar. Se nos desviarmos do caminho do Senhor por termos empatia pelos entes queridos que estão sofrendo, então perdemos o meio pelo qual poderíamos tê-los ajudado. Se, no entanto, nos mantivermos firmes e enraizados na fé, em Cristo, estaremos prontos tanto para receber quanto para oferecer ajuda divina. Se, ou dizer quando, chegar o momento em que um membro amado da família quiser desesperadamente voltar para a única fonte verdadeira e duradoura de ajuda, ele ou ela vai saber em quem confiar como guia e companheiro. E enquanto isso, com o dom do Espírito Santo para nos guiar, podemos realizar um ministério constante para diminuir a dor das más escolhas e curar as feridas na medida em que nos é permitido. Caso contrário, não servimos nem aqueles a quem amamos, nem a nós mesmos. Terceiro elemento de perder nossas vidas por amor do Senhor que eu quero mencionar é encontrado nas palavras do Senhor. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la. Pois que aproveite ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Conforme lemos no capítulo 9 de Lucas, diz, porque aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo, e perder a sua alma, e será assim abandonado. Dizer que abandonar o mundo em favor de receber aquele a quem Deus ordenou é contra a cultura do mundo de hoje e é certamente menosprezado.
As prioridades e os interesses que, na maioria das vezes, vemos em exposição à nossa volta e, às vezes, em nós, são intensamente egoístas. A fome de ser reconhecido, a reivindicação de que seus direitos sejam respeitados, incluindo um direito de nunca ser ofendido. Um desejo ardente por dinheiro, coisas e poder. Um senso de direito a uma vida de conforto e prazer. Um objetivo de minimizar a responsabilidade e evitar completamente qualquer sacrifício pessoal pelo bem do outro, para citar alguns. Isso não quer dizer que não devamos buscar o sucesso e até mesmo nos destacarmos em empreendimentos dignos, incluindo a educação e o trabalho honrado. No início deste ano, Jed Rudenfeld e Amy Chua, que são marido e mulher, professores da Escola de Direito de Yale, publicaram um livro intitulado O Pacote Triplo. Como 3 características improváveis explicam a ascensão e a queda de grupos culturais na América. A tese deles é que alguns grupos nos Estados Unidos se dão melhor do que outros com base em 3 traços culturais descritos no livro, que dão a esses grupos uma vantagem. Chua e Rubenfeld identificam mórmons, judeus, asiáticos, imigrantes do oeste africano, índios americanos e cubanos americanos, como grupos nos Estados Unidos hoje que possuem estes traços. Comparando esses grupos com a sociedade americana em geral, sobre as medidas como renda, realização acadêmica, liderança empresarial, realização profissional e outras métricas convencionais, Chua e Rubenfeld dizem: se há um grupo nos Estados Unidos hoje que está ultrapassando o sucesso convencional, é o dos mormons. Considerando que os protestantes compõem cerca de 51% da população dos Estados Unidos, 5 a 6 milhões de mormons americanos representam apenas 1,7%. No entanto, o número impressionante subiu ao topo das esferas empresariais e políticas dos Estados Unidos. Certamente, tais realizações são louváveis. Mas se quisermos preservar a nossa alma, devemos sempre lembrar que elas não são fins em si mesmas, mas meios para um fim mais elevado. Em nossa fé, devemos ver as formas políticas, empresariais, acadêmicas e em outras formas similares do sucesso, não como a definição de nós mesmos, mas como uma maneira de tornar possível o nosso serviço a Deus e ao próximo, começando em nossa casa e estendendo-se quanto possível ao mundo. O desenvolvimento pessoal tem valor na medida em que contribui para o desenvolvimento de um caráter cristão. Ao medir o sucesso, reconhecemos a profunda verdade subjacente de tudo, que a nossa vida pertence a Deus, nosso Pai Celestial, e Jesus Cristo, nosso Redentor. Sucesso significa viver em harmonia com a vontade dele. Em contraste com a vida narcisista, o presidente Spencer W. Kimball ofereceu uma simples expressão do caminho mais excelente. Ele disse: o serviço ao próximo melhora e embeleza esta vida ao prepararmos-nos para viver num mundo melhor. Quando estamos a serviço de nossos semelhantes, não só nossos atos os beneficiam, mas colocamos nossos próprios problemas numa nova perspectiva. Ao nos preocuparmos mais com os outros, teremos menos tempo para inquietarmos-nos com nós mesmos. No milagre do serviço, existe a promessa de Jesus de que, se perdermos a nós mesmos, nós nos acharemos. Não só nos acharemos reconhecendo a orientação divina em nossa vida, mas quanto mais servimos ao próximo, mais nossa alma se engrandecerá. Tornamo-nos mais completos ao servirmos. De fato, é mais fácil encontrarmos a nós mesmos, porque há tanto mais em nós a encontrar. Permita-me concluir com alguns exemplos de que significa na vida diária perder a vida em Cristo e seu Evangelho, e assim encontrar sua vida autêntica e, consequentemente, eterna. O presidente B. Eyring era presidente do Ricks College, agora Universidade de Brigham Young, Idaho, em junho de 1976, quando recém-construída a barragem de Teton, não muito longe de Rexburg, rompeu. 300 milhões de metros cúbicos de água rolaram em direção a Rexburg,
a 65 km por hora, varrendo tudo em seu caminho. Muitas pessoas da comunidade reagiram heroicamente, ajudando outras pessoas, mesmo quando suas casas e pertences haviam sido destruídos pela enchente. Alguns, porém, abandonaram até mesmo seus entes queridos e os deixaram à própria sorte. O presidente Eyring, que dirigiu um grande esforço de socorro, utilizando os recursos da escola, queria entender o que foi responsável pela diferença entre a resposta heróica de algumas e a traição de outros. Ele encomendou um estudo pequeno, mas cientificamente significativo. Houve apenas uma coisa que podemos descobrir, disse ele mais tarde a uma classe de formandos do ensino médio. Aqueles que foram heróis foram as pessoas que sempre lembravam e guardavam as promessas nas pequenas coisas. As coisas do cotidiano, uma promessa de ficar depois de um jantar da igreja para limpar, ou para trabalhar em um projeto no sábado para ajudar um vizinho. Aqueles que abandonaram suas famílias durante a dificuldade, muitas vezes haviam abandonado as suas obrigações quando não era tão difícil. Eles tinham um padrão de não conseguir manter sua palavra para fazer pequenas coisas, quando o sacrifício era leve e fazer o que eles haviam dito e queriam e que era tão fácil. Quando o preço foi alto, eles não conseguiram pagá-lo. A irmã Christopherson e eu temos uma amiga que conhecemos na época em que cursava direito, um membro da nossa ala na Carolina do Norte. Ela e o marido eram jovens de um casal ideal, com filhos pequenos. Ela foi abençoada com inteligência, boa aparência e uma personalidade brilhante. Todos a admiravam e gostavam de estar por perto. 25 anos depois, no entanto, quando ela ainda estava em seus 40 e poucos anos, foi acometida por um câncer agressivo e incurável no estômago, que também se espalhou pelo fígado e os pulmões. Apesar do choque e da dor, quando sua vida rapidamente chegava ao fim, ela escreveu essas palavras carinhosas para sua família e amigos, a quem tanto lamentou ter que deixar. Eu sei que Deus vive, seu plano é divino, e segue em frente exatamente como Ele planejou. Uma vez que fui escolhida para passar por esse teste, sei que deve ser para o meu maior bem e uma maior alegria. As bênçãos espirituais que já estão fluindo, e sinto, antes do final, que eu vou vivenciar tudo o que preciso para estar preparada para encontrar meu Salvador. Seu poder está sobre a terra, não há equívocos. As provações são muitas e pesadas neste momento. Todos parecem estar sofrendo por si mesmos. Olhem para o Senhor e recebam a ajuda dele. Aceitem as coisas que são para você e a dor será retirada de vocês e receberão paz. Uma irmã jovem adulta decidiu servir uma missão de tempo integral depois de ter concluído sua graduação e pós-graduação e ter participado de programas de estágio e de estudo de prestígio, tanto em sua cidade como no exterior. Ela havia desenvolvido uma capacidade de conectar e se relacionar com pessoas de quase todos os sistemas de crenças, convicções políticas e nacionalidades. E temia que ter seu nome em uma placa missionária o dia inteiro, todos os dias, poderia tornar-se um identificador que poderia impedir sua excepcional capacidade de estabelecer relações. Depois de apenas algumas semanas na missão, ela escreveu para casa sobre uma experiência simples, mas significativa. A Sister Lee e eu passamos pomada nas mãos de uma idosa com artrose. Cada uma de nós em um lado, quando estávamos sentadas na sala de estar. Ela não queria ouvir quaisquer mensagens faladas, mas nos deixou cantar e adorou nos ouvir cantar. Obrigada, plaqueta preta, por me dar licença para ter experiências íntimas com completos estranhos. Pelas coisas que sofreu, o profeta Joseph Smith aprendeu a perder a sua vida a serviço de seu mestre e amigo.
Certa vez ele disse: como minha vida consistia de atividades e esforços sem descanso, adotei a seguinte regra: quando o Senhor ordenar, faça-o. Creio que todos ficaríamos felizes em ter o nível de fidelidade dele, mas mesmo assim, ele foi forçado a definhar por meses na cadeia de Liberty, em Missouri, sofrendo fisicamente, mas provavelmente mais emocionalmente e espiritualmente, por estar incapaz de ajudar seus amados filhos, esposa e os santos enquanto eles estavam sendo abusados e perseguidos. Suas revelações de direção os havia levado para Missouri para estabelecer Sião, e agora eles estavam sendo expulsos de suas casas durante o inverno em todo o estado. Apesar de tudo, naquelas condições, naquela prisão, ele escreveu uma carta inspirada, estendida à igreja, como o mais elegante e edificante texto, partes do qual agora compreendem as seções 121, 122 e 123 de Doutrina e Convênios, concluindo com estas palavras: façamos alegremente todas as coisas que estiverem a nosso alcance. E depois, aguardemos com extrema segurança para ver a salvação de Deus e a revelação de seu braço. Naturalmente, a maior ilustração de salvar a própria vida ao perdê-la é esta: Pai, meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Ao dar a sua vida, Cristo não só salvou a sua própria, ele salvou a vida de todos nós. Ele tornou possível trocarmos nossa vida mortal, limitada e fútil por uma vida eterna. Uma vida sinceramente eterna. O tema da vida do Salvador foi: eu faço aquilo que o Pai espera de mim. Eu oro para que vocês possam fazer deste tema o seu tema. Se o fizerem, salvarão a sua vida. Meus queridos jovens amigos, peço-lhes que tornemos o tema da vida do Salvador, o tema da vida de vocês. Façam com que aquilo que Ele quer seja a sua vontade. Aprendam a querer o que Ele quer. Confessem e o reconheçam em cada aspecto de sua vida. Não tenham vergonha de Cristo e de seu Evangelho e estejam dispostos a abandonar as coisas que desejam, relacionamentos queridos e até mesmo a própria vida por Ele. Mas enquanto viverem, façam de sua vida uma oferta. Tomem sua cruz a cada dia em pureza, obediência e serviço. Essas são as implicações e os frutos de nossa fé. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Heavenly Father, Pai Celestial, obrigado por essa noite que nós tivemos juntos aqui para poder ouvir a voz de seu servo. Somos gratos pela mensagem que ele compartilhou conosco e pedimos, Pai, que nós possamos aplicar esses ensinamentos em nossas vidas, que possamos te seguir melhor. E pedimos que, ao retornarmos para nossos lares, que possamos voltar em paz e segurança, e que também possamos guardar na memória o espírito que nós sentimos aqui, para que possamos sempre sentir o espírito durante a semana. Pedimos essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.